Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes de eu pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele continuar sendo indicado no YouTube com a sua força, o seu apoio, tá? Comenta o vídeo, compartilha também. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Ontem o que eu falei, vitória seca do Galo, tô pagando 1,70, uma odd muito boa. O Galo, o Fluminense com um time que tá brigando para não cair, o Galo em casa ia para cima, então quem foi faturou uma grana, né? Assim como eu faturei ontem. O que eu vou fazer hoje? Ah, você clubista, você secador, você do contra. Hoje tem o Urubu contra o Peñarol lá no Uruguai, vou buscar um gol do Peñarol, tá? Um gol do Peñarol já tá pagando uma odd de quase 1,60, mas eu vou pegar mais de um gol do Peñarol, porque o que acontece? Se o Peñarol fizer um gol, eu não tenho head. Se o Peñarol fizer 2 gols, aí eu tenho green e uma odd é boa. 2,24 é a odd para o Peñarol fazer um gol nesse time do Flamengo aí que não tá ganhando de ninguém, né? Então, eu tô botando 100 conto para voltar a 224, tá aí a minha entrada de hoje, o link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, que você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024, lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Ó, um detalhe, tá? Eu só perco se o Peñarol não fizer um gol, tá? Só para as pessoas entenderem aí. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro, onde tiveram jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. O Bragantino encarou o Internacional e o Grêmio encarou o Criciúma. O Inter que começou fazendo gol, indo para cima, o Bragantino empatou, depois o Inter fez o 2-1, o Bragantino buscou, ficou 2-2 a partida, tá? Entre Bragantino e Inter. O Bragantino que entra na briga aí contra a queda para a segunda divisão. O Inter não, o Inter já subiu, já passou até o Vasco. O Grêmio encarou o Criciúma e perdeu em casa. Esse me fez perder uma grana ontem, viu, no ao vivo. Acreditava muito nessa vitória do Grêmio no dupla chance, né? Ainda botei dupla chance Grêmio, o Grêmio conseguiu perder para o Criciúma jogando em casa. 2-1 Criciúma, um golaço no final do jogo ali no segundo tempo. E a tabela do Campeonato Brasileiro, para você entender, o Vasco continuou em 10º lugar colocado, com 35 pontos. Abaixo do Vasco, tá aqui, ó. 11º, 12º, 13º, Bragantino, Juventude, Criciúma, todos 3 com 32 pontos, 3 pontos a menos que o Vasco. Criciúma, 13º, já falei, né? O 14º é o Grêmio, tem 31 pontos. Acho que o Grêmio tem menos jogo que o Vasco, né? O Vasco tem menos um jogo a menos no campeonato, mas acho que o Grêmio tem menos 2. Se bem que o de ontem, acho que o Grêmio tem menos 1, tá igual também, né? O Atlético Paranaense, olha onde o Atlético Paranaense foi parar, 15º, cara, 4 pontos a menos que o Vasco. O Atlético Paranaense joga hoje Sul-Americana contra o Racing, lá na Argentina. Então, 4 pontos, tem 31, é o primeiro time ali, não, o primeiro é o Vitória, né? O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Vitória, com 28 pontos. Esse tem 7 pontos a menos que o Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O primeiro time na zona é o Corinthians, tem 7 pontos a menos que o Vasco, tem 28 pontos também. E o Fluminense, 18º, tem 27. O Cuiabá, 19º, tem 23. E o Atlético Goianiense, 20º, tem 18. O Atlético Goianiense, o presidente até jogou a toalha. O Atlético Goianiense e Cuiabá acho que vão cair. Sobram 2 vagas e a briga tá feia ali, ó. Fluminense, Corinthians, Vitória, Atlético Paranaense, Grêmio. Eita bagaceira, a gente vai ter time grande cair nesse ano, hein? O Fluminense eu falei, vai cair na Copa do Brasil, tomou fumo pro Juventude, vai cair na Libertadores, tomou fumo na Libertadores aí para o Atlético Mineiro, preservou jogador no Campeonato Brasileiro para jogar a Libertadores. Teve um cara que veio aqui e falou, você tem que se informar melhor, porque você tá dando notícia errada. O Thiago Silva, ele tá lesionado não, ele foi preservado porque sentiu dores. É lógico que pouparam o cara para ele encarar
o jogo da Libertadores. E outra coisa, o Marcelo, que entrou como titular no Campeonato Brasileiro, não foi titular em nenhum dos 2 jogos da Libertadores. Foi reserva. Agora no Brasileiro ele foi titular. Então preservou sim alguns jogadores para poder priorizar a Libertadores. Agora, filho, é fumo, tem que correr atrás do Campeonato Brasileiro e tomara que o Flu-C caia para a segunda divisão. É minha torcida, eles são muito soberbos, zoaram muito o Vasco e a gente vai ficar aqui para zoar eles também. Já fiz umas provocações lá no Instagram, essa resenha que vale a pena, né? Então tá aí, Campeonato Brasileiro com os jogos atrasados. Agora vamos falar de Libertadores, por quê? Porque o Daverson destruiu o Fluminense ontem, fez 2 gols na eliminação do Fluminense na Libertadores. Mas por que você está falando de Libertadores? Porque o Atlético Mineiro é o nosso adversário na quinta-feira. E olha esse gráfico, vou botar desse lado aqui, olha esse gráfico aqui, que foi a partida entre o Atlético Mineiro e o Fluminense. Só deu o Atlético Mineiro, foi pressão o jogo todo. O que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte: primeiro, o Daverson, graças a Deus, não joga contra o Vasco, né? Preferiram contratar o Cleiton lá, o grande Cleiton de Portugal, porque acho que também se tivesse dado mais oportunidade, acho que o Cleiton teria feito alguns gols. Mas prefiro contratar o Cleiton que o Daverson, que estava aí pedindo, implorando para jogar no Vasco. Mais uma vez destruindo aí na Libertadores, detonou o Urubu numa final e agora tira o Fluminense. O que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte: se o Vasco adotar essa postura covarde que o Fluminense adotou ontem para encarar eles lá, deixando eles jogarem à vontade, a gente pode ser eliminado do primeiro jogo, tá? Lógico, eu não estou dizendo para ir de peito aberto, mas não pode deixar o Galo tão à vontade como o Fluminense deixou aqui, tá? Não pode. Se fizer isso aqui, vai correr um risco muito sério de a gente perder essa classificação no primeiro jogo. É inteligência, sei que são 180 minutos, né? O Galo vai fazer de tudo para decidir em casa, atmosfera, vindo de um bom resultado. Tem também a data FIFA, vai liberar alguns jogadores, sabe que é importante fazer o resultado em casa, então o Vasco vai ter que jogar com inteligência para garantir essa classificação. E com inteligência eu já vou falar aqui sobre o jogo de domingo. O Vasco encara o Cruzeiro no domingo, já fica em Belo Horizonte para se preparar para esse jogo na quinta-feira. Para mim, com todo isso que eu mostrei da tabela aqui, dos times que tem, para o Vasco cair, o Vasco tem que perder tudo e um monte de time tem que ganhar demais para o Vasco ir para a zona de rebaixamento. Eu acho que a missão no Campeonato Brasileiro, que era não cair, ela está alcançada. A gente precisa de 3 vitórias aí para não cair mais, né? Passa a ser prioridade, não cair para a segunda divisão, mas passa a ser prioridade a Copa do Brasil. A gente pode chegar a uma final de Copa do Brasil depois de muitos anos. Então, o jogo contra o Cruzeiro, se tiver algum jogador que está esgotado... mas jogador passa uma semana sem jogar, mas tem jogador que está ali perto de se lesionar, tem jogador que você botar para jogar no domingo e for jogar na quinta-feira, tá morto. Então, preserve aí, bota uma molecada para jogar contra o Cruzeiro. Cuidado para a gente não perder um Verratti com lesão, com pancada, uma torção, né? Um Verratti, um Hugo Moura, sei lá. Eu preservaria jogadores, PH, que é um cara que corre muito, se entrega. Eu preservaria alguns jogadores desse jogo contra o Cruzeiro. Dá para fazer uma escalação alternativa aqui. Vamos lá. Léo Jardim, Puma, Maicon e João Vitor. Acho que esses dois tem que dar rodagem aí para os dois. Vitor Luiz, eu colocaria o Vitor Luiz para ver de qual é nessa lateral. Ainda vou dizer, viu? Ainda vou dizer. Daqui a pouco eu vou dizer o meu time titular para encarar o Galo. E muita gente vai me xingar aqui. Muita gente vai me xingar aqui. Esforço e Cocão, né? Botaria de volante. Dominguez, Coutinho, entraria no 4-4-2. E com o Emerson e o David. Seria esse time aí para encarar o Cruzeiro. Eu preservaria aí o PH, eu preservaria o Hugo Moura, eu preservaria aí o Verratti, eu não colocaria o Payet, até para a gente ganhar na questão física. Eu fazia uma coisa bem bolada, assim, tem um Leandrinho, tem alguns jogadores que dá para usar aí nesse time para a gente encarar o Cruzeiro, né? E para o jogo contra o Cruzeiro, que é o jogo mais importante, lembrar que o Campeonato Brasileiro, antes de falar do jogo contra o Cruzeiro, a gente vai ter Piton, Gumora, Cocão, Ryan, David Verratti, todos eles aí estão pendurados, tá? Se tomar cartão, fica fora do jogo contra o Juventude em São Januário. Então os jogadores estão pendurados. E aí,
O jogo contra o Atlético Mineiro. Cara, eu acho que é um jogo que vai ser difícil pra caramba. O setor que a gente tem tomado muitos gols, principalmente com o Léo Pelé e o Piton, é o lado esquerdo, né? Então, o meu time para ser titular contra o Atlético Mineiro, eu vou falar aqui a escalação e vou dizer no motivo. É lógico, cada um é um técnico, cada um vai dizer, vai ter gente que vai dizer que eu não sei nada de futebol, enfim, cada um aqui diz o que acha que é legal, que imagina para o time do Vasco. Eu ia de Léo Jardim, PH, Maico João Vitor, e eu entraria com Vitor Luiz. Eu não ia de Piton. Eu ia de Vitor. Nesse primeiro jogo eu ia de Vitor Luiz. Piton deixaria para entrar no segundo tempo, se precisasse. Piton não entrega defensivamente. Piton é um jogador que, e olha que eu acompanhei no estádio, ele anda em campo, né? Principalmente no segundo tempo. Então eu preservaria o Piton, assim, o Piton é um jogador para entrar, para entregar ofensivamente. Defensivamente a gente sofre muito ali, e ali eles têm jogadores de qualidade para cair naquele setor ali. Então eu ia de Piton, aí ia de Hugo Moura, Cocão e quem? E o Dominguez, cara. Mas por que o Dominguez? Eu colocaria o meio de campo o Dominguez de 28 anos. Moleque é novo, tá leve, entrou no jogo em Brasília contra o Palmeiras. Um jogador que corre, dá carrinho, que fez desarme, brigador no meio de campo, com a bola tá no pé, tem um passe de qualidade, bate esquerda, direita, um jogador interessante. Eu iria com o Dominguez no meio de campo e faria uma trinca ofensiva com o Coutinho na esquerda, o Emerson na direita e o Verratti no ataque. Com certeza vai ter vascaíno falando aí, ainda bem que você não é técnico, né? Tirar o Piton e o David, você tá maluco. Nem Ryan, nem David, nem Payet, tirava os três do time. Os três. E o Piton tem ali o Vitor Luiz, mas daria para entrar com o Piton também. Mas eu tiraria, esses três com certeza eu tiraria. E quem você colocaria nesse jogo para encarar o Atlético Mineiro nessa primeira partida? Monta aqui o seu time, né? E claro, os outros coleguinhas aqui vão respeitar a sua escalação, tá bom? Assim como eu acredito que vão respeitar a minha. Um abraço aqui pra galera do canal Vasco Melhor do Mundo. Eu participei de uma live ontem lá, muito bacana. Citaram o canal e o vídeo que eu fiz ontem. Então um abraço pra essa galera aí da bancada. E você que não conhece, vai lá e se inscreve. Canal Vasco, o Melhor do Mundo. Tamo junto. Curte, se inscreve no canal, desejar... deixa eu só deixar um recado aqui do meu amigo Fabinho, que vai fazer uma live hoje, pediu pra eu dar um toque pra galera. Hoje às 20h30 tem uma live lá no Tribuna Vascaína, tá? A Tribuna Vascaína vai fazer uma live hoje pra falar de futebol, de Vasco, às 20h30. Vou deixar aí o comentário na descrição. Grande abraço, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.